aí, galera, paz do Senhor. Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino aqui em Mauá e faço parte também do corpo de professores aqui da EBD, da Sopro Divino. Então, hoje nós estamos para mais uma pré-aula da revista do terceiro trimestre de 2024. Então, hoje nós falaremos da lição 8, a consequência destruidora do prazer carnal. Comigo também tá o Kelvin, professor Kelvin, que vocês conhecem. Ou se não conhecem também, ele tá sempre aqui. Olá pessoal, Pai do Senhor a todos. Estou aqui hoje para poder ajudar a Rebeca nessa pré-aula. Isso. Então aqui nós já estamos aí caminhando já perto do final da revista, praticamente, já quase. É uma revista muito boa, um tema muito interessante, com muitos detalhes, um livro muito rico em detalhes. Então todos os professores acredito que falaram isso. E é realmente porque é um livro muito cheio de detalhes. Não é à toa que nós estamos hoje trabalhando em cima do texto do capítulo 5 e nós estamos já na lição 8 e muitas coisas foram já faladas sobre isso. Hoje o textuário está localizado ali em Daniel capítulo 5, no versículo 26 ao 28, que vem falando: Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, o resumo da lição: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. A leitura bíblica em classe, como nós sempre recomendamos ser feita essa leitura com os alunos, está localizada em Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao 6 e do versículo 25 ao 31. Aqui hoje nós temos como objetivos compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Então o hedonismo acho que a gente já falou bastante, né, em outras revistas também. A gente não vai entrar tanto nessa questão do hedonismo, mas também será algo citado. A introdução diz o seguinte: após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach, que está lá em Jeremias 52, do 38 ao 34, assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para o seu filho Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com a sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazar como corregente. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Nesta lição estudaremos sobre este episódio que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas de Deus. Então nós já saímos ali da questão do Nabucodonosor, já não é mais ele o rei que estava ali naquele império. Então aqui já é o neto dele depois de muitos percalços no caminho. Então aqui a gente já está tratando sobre o neto dele que está ali como corregente juntamente com o seu pai. Então, num contexto geral, o pai dele estava ali, a Babilônia estava num período difícil, então onde estava tendo guerra, o pai dele não estava ali naquele momento e ele estava como responsável pelo reino. E aí ele deu essa festa. E aí com isso a gente já passa aqui para o tópico 1, que é o banquete de Belsazar e o hedonismo. E o subtópico 1, uma festa carnal e irresponsável. Então a gente vai pro primeiro subtópico, né? Como a Rebeca falou, uma festa carnal e irresponsável. Aí a Rebeca separou aí 3 destaques. Durante a festa, o rei já embriagado ordenou que os vasos de ouro e prata que foram tirados do templo de Jerusalém fossem trazidos para a festa. Esses vasos foram profanados, pois foram utilizados para beber vinho e render culto aos ídolos. E o terceiro destaque: a Babilônia vivia um monte conturbado. Mesmo assim, Belsazar optou por promover uma festa com a tentativa de demonstrar confiança. É um momento, né? É um momento ali. Nós temos que entender que o contexto histórico dessa passagem é o seguinte: Babilônia ela já estava sendo sitiada por Ciro. Ela já estava sitiada, não, ela já estava sendo cercada por Ciro, né? Ciro já tinha feito um cerco ali na Babilônia. Só que a Babilônia ela era considerada uma cidade intransponível. Por que ela era intransponível? Porque ela tinha muros e ela tinha um sistema próprio de irrigação, um sistema próprio de cultivo que fazia com que o povo pudesse ficar
preso dentro dos muros durante muito tempo. Então não havia uma preocupação de ser tomada, porque era muito fortificada, a cidade da Babilônia era fortificada, ela não precisava sair desse cerco, porque ela tinha um bom sistema de cultivo, então as pessoas que estavam ali poderiam viver, mesmo sendo sitiada por pessoas que estavam ali. Então Belsazar, ele estava meio... a gente vai entender muito isso na aula, que ele estava... arrogante, era algo arrogante, porque ele achava na sua cabeça de que ele poderia ser sitiado, que nada aconteceria, porque ele conseguiria, ninguém poderia transpassar Babilônia, quem iria dominar ali a Babilônia? E ele faz algo que é impensado para muitas pessoas, porque se você for olhar aqui, o Flávio Josefo, ele diz que nenhum outro ousou fazer o que ele fez. Que ele fez o seguinte: quando Nabucodonosor ele domina o povo de Israel, ele tira os utensílios do templo de Salomão. E todos nós sabemos que o templo de Salomão ele continha ouro, ele continha pedras preciosas, tudo era de alta classe dentro daqui. Todos os utensílios do templo de Salomão eram de alto padrão. Então Nabucodonosor ele toma aquilo, mas ele não toma aquilo para poder utilizar aquilo, ele toma para poder mostrar que ele dominou aquele povo através do domínio sobre a religião daquele povo. Só que Nabucodonosor ele não ousa fazer nada que profanasse aquilo. Só que nós vamos ver que Belsazar ele não tem esse mesmo pensamento. O que ele faz? Ele faz uma festa e utiliza aqueles utensílios para poder fazer uma festa que ali sabe lá como foi, né, a procedência daquela festa, né, Rebeca? Isso, aí aqui a gente já passa para o subtópico 2, que era uma festa profana. Belsazar, levado pelos desejos e imprudências, profanou utensílios sagrados de Israel. Ele cresceu no palácio, vivenciou a experiência de Nabucodonosor e tinha consciência de que o que ele estava fazendo era errado. Ele escolheu cometer tal atitude, demonstrando irreverência às leis divinas. Então, ali, ele foi criado no palácio. Então, como neto de Nabucodonosor, ele testemunhou o auge do Império Babilônico, também, consequentemente, a sua queda. Ele vivenciou a queda, mas ele também vivenciou todo o período ali que o seu rei, o seu avô, teve como rei. Então, ele viu o que o avô conquistou, ele viu tudo que... a forma como o avô dele lidou, ele provavelmente ouviu falar também, se ele ainda não era nascido, mas ele sabia o zelo também que Nabucodonosor tinha com as coisas. Por quê? Nabucodonosor passou uma situação muito difícil. Nós vimos isso na lição 7. Então, ele sabia o que a arrogância fazia com o homem. Ele testemunhou o avô dele virar um bicho, viver como um bicho. E ainda assim, ele não pensou dessa forma. Ele quis se mostrar diante dos homens apenas para seu bel prazer, porque o hedonismo é isso, você viver em busca do prazer, de você desfrutar os prazeres. E ali naquele momento, naquela festa, era isso que estava acontecendo. Então ele não se importou com essa questão religiosa, ele não se importou com Deus, ele não se importou com nada, ele apenas estava se importando com o seu bel prazer. Na verdade, ali ele também não estava se importando nem com o próprio reino, porque a gente viu, como Kelvin falou. Então, ali era um momento difícil, mas ali naquele momento ele estava dando uma festa. É claro que isso era para mostrar para os outros que ele estava tranquilo, porque ele cria que a Babilônia era imbatível, mas ele não demonstrava essa preocupação, esse zelo com as coisas, nem do Senhor, nem das pessoas, nem com nada. E aí aqui eu já passo pro subtópico 3, que é o perigo do hedonismo. Aí no subtópico 3, então, nós temos o perigo do hedonismo. A Rebeca ela separa 3 destaques aí. O primeiro é o banquete dado por Belsazar, simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual. Isso parte do hedonismo, que é uma doutrina que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Atualmente somos desafiados a não nos deixar levar pelo hedonismo e seus excessos. A cultura do hedonismo ele traz essa questão do homem como principal meio ali do prazer, né? Você é muito levado ao prazer, essa cultura, né? Nós entendemos que a festa que Belsazar faz ali, ela é voltada a prazeres carnais.
Não somente bebidas, mas sexualidade e outros afins. E se nós formos parar pra pensar, né, Rebeca, que hoje em dia nós vivemos um mundo muito sexualizado, a um ponto de que as pessoas, elas deixam muitas coisas, elas abrem mão de até valores morais para poder ter uma troca de endorfina, né? Que é aquele sentimento do prazer, né? Você tem um hormônio dentro do seu cérebro que diz assim, se eu te dar algo, eu te retorno com prazer. Então, por exemplo, você pode ter... Dopamina, não, desculpa. É dopamina, né? Você pode, dentro da dopamina, fazer um exercício físico. Você faz um exercício físico e esse exercício físico te traz uma recompensa positiva. Sim. Você se sente bem. Mas as pessoas, elas fazem o quê? Elas têm altos índices de falsa dopamina. O que é isso? Jogos... bebidas, doces, sexo. Não que o sexo seja ruim, mas o prazer só pelo prazer. Falta o equilíbrio, né? Vira um excesso. Isso, por exemplo, se você tem relações, obviamente, num casamento, existe um tipo de prazer. É aquele prazer que você tem com o seu... E assim, isso é comprovado cientificamente, que quando a pessoa ela tem uma relação duradoura com uma outra pessoa, é um prazer no sexo. Diferente de quando você tem com várias pessoas diferentes, é um outro tipo. Então, assim, nós como cristãos, nós entendemos que a relação, né, entre um casal, ela tem que ser duradoura e ela tem que ser, assim, duradoura, assim, até que a morte o separe, né? Com uma pessoa só. Então, assim, único e duradouro. Sim. Mas as pessoas hoje, elas tendem a achar e trazer um relativismo para essas coisas. Então, não tem problema eu sair com 1, ou 2, ou 3, ou 4, e por aí vai, e faz aquelas festas doidas, né? Então, assim, nós temos que entender que isso é fruto do hedonismo. E as pessoas naquela época, elas estavam com essa questão também. E aqui até o comentarista, ele fala, né, como eu estava falando há pouco, sobre essa falsa dopamina, que ela vem através de jogos. Muitas pessoas, elas são viciadas em jogos. E aí eu tenho a gente até faz uma brincadeira, né, que é o seguinte: a pessoa, ela sabe que ela tá viciada no momento que ela fala, eu posso parar a qualquer momento. Isso é clássico, né? Nunca consegue parar. Não, nunca consegue. A qualquer momento eu consigo parar. Então, por quê? É perigoso. Por que é perigoso? Porque a gente fala de hormônios, a gente fala e é um hormônio muito perigoso. Porque realmente você tem um retorno. Você tem um retorno que te traz prazer. Por exemplo, se você come um doce, e assim, a gente pode até falar de coisas que para as pessoas às vezes é normal. Sim. Mas, por exemplo, eu vou comer um doce. Pós-almoço, você tá com a barriga cheia, você já não aguenta comer mais nada, e você vai lá e come um doce. Sim. Isso é glutonaria, não sei se vocês sabem, existe isso. Existe a glutonaria, que é um pecado também, as pessoas esquecem disso. Você vai pra uma festa e você come até se empanturrar, até não aguentar mais. E tinha muito isso nessas festas. Então, eram festas voltadas ao prazer, ao jogo, ao corpo. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque atualmente nós temos muitos desafios dessa forma. Nós temos o desafio dos jogos do tigrinho, nós temos o desafio das bebidas alcoólicas, porque as pessoas, elas até falam, mas por que se beber? Às vezes a bebida nem é tão boa. Às vezes a pessoa, não, mas a gente bebe vou usar a expressão, pelo barato, né, que eles falam muito, né, pelo prazer, pelo que aquilo te traz um retorno. Isso também com as drogas, né? Sim. As drogas, ela é o maior exemplo disso, de que as pessoas, elas usam drogas só pela satisfação que dá de usar, e não porque vai trazer alguma coisa positiva. Então, assim, nós como cristãos, nós temos que entender que nós precisamos cada dia mais cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você trazer falsos estímulos de dopamina para dentro do seu corpo é você não cuidar do templo do Espírito Santo. E assim, existem momentos que é tão grave a situação que só Deus pode ajudar. Exato. Só Deus pode livrar. Então, assim, nós temos que buscar evitar os excessos.
aqui nós já passamos pro tópico 2, o enigma na parede, que é o subtópico 1, que vem falando a escrita na parede. Enquanto o rei e seus convidados aproveitavam a festa, algo misterioso aconteceu. Uma mão apareceu e começou a escrever na parede do palácio. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. Então, enquanto eles estavam ali desfrutando daquilo que aquela festa proporcionava, então os prazeres carnais que eram proporcionados ali, seja pela comida, pela bebida, pelo sexo, pelo que tinha ali, aconteceu uma coisa. Eu penso numa cena muito engraçada, assim. Eu tava até mostrando pro Kelvin, porque essa é uma história bíblica que me traz uma lembrança da minha infância em que eu assistia um desenho de um pequeno missionário, que ele vem ilustrando isso, e aí eu consigo imaginar, assim, a reação das pessoas. Você pensa, tá todo mundo... Vamos pensar numa coisa mais normal. Tá todo mundo no churrascão de domingo, churrasco de família, todo mundo reunido, todo mundo brincando, e aí, do nada, uma coisa estranha acontece. Sei lá, cai uma coisa... Isso eu não tô falando no sentido igual lá, mas no sentido de acontecer algo misterioso. Pensa, para a festa, para som, para tudo, todo mundo fica atônito. O que tá acontecendo? Aí você imagina lá, porque aqui a gente tá falando de algo também no contexto espiritual da coisa, porque uma mão apareceu na parede e começou a escrever palavras que ninguém entendia. Então você pensa só, o que não aconteceu? Quem tava bêbado ali, quem tava já mais acima do nível de álcool, doido das coisas... A pessoa acha que voltou à sanidade mental na hora. Porque você pensa, você tá ali na festa, do nada, uma mão aparece na parede e escreve Mené, Mené, Tekel, Parsim. É Pérez ou Parsim, né? Eu acho que devia ser algo bem cômico de se enxergar e imaginar também. Então, toda aquela euforia, todo aquele barulho, tudo aquilo que estava acontecendo ali, parou. Então, todo mundo ficou em choque. Então, o próprio rei, aqui na própria palavra do Senhor, fala no versículo 6 do capítulo 5, que mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. E as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Então, você pensa, o rei bater joelho. A coisa foi bem assustadora. E aí, a gente já passa para o subtópico 2, que é o enigma. Aí tem 3 destaques aqui que foram separados. A escrita era um enigma para todos, e assim o rei mandou chamar os sábios da Babilônia para tentarem interpretar. O rei prometeu recompensas e honrarias para quem conseguisse fazê-lo. Apesar dos esforços, nenhum dos sábios conseguiu interpretar, e isso trouxe ainda mais angústia ao rei. Nós aí entendemos que quem tinha ali o poder era Nabonido, né? Ele estava em alguma ação fora ali, e então Belsazar estava fazendo essa festa, né? Ele era o segundo. E aí então acontece o que aconteceu, né? Dessa escrita na parede. E então o rei, ele fica atônito e ele tenta entender o que está acontecendo, né? E aí então ele chama vários sábios para poder estar ajudando. Muito parecido com o sonho do Nabucodonosor, que nós falamos lições anteriores. E a gente entende que quando é Deus no negócio, quando é Deus agindo, você pode ter os melhores sábios do mundo, você pode ter grandes nomes aí, e não vão conseguir. É a segunda vez aí que você entende que parece incompetência, né? Você vai olhar assim, você vai dizer assim, nossa, mas era muito incompetente esses sábios do rei, esses conselheiros, esses magos do rei. Mas não é, eles não, é que Deus é superior a todos. Sim. Então quando Deus quer que o mistério ele aconteça, não há quem consiga desvendar esse mistério, a não ser que Deus queira que seja desvendado. E Deus queria que quem desvendasse esse mistério fosse Daniel. Então, você vai entender aqui que o rei, ele estava prometendo mundo e fundo para aquele povo. Ele falou assim, você não vai ser apenas um chefe de província, você vai ser o meu terceiro aqui. Vai ter Nabonido, vai ter eu, e depois aquele que acertar aí o que acontece, o que está escrito. Era uma escrita que não era conhecida por ninguém. Então, havia necessidade de uma tradução, e sábios não conseguem interpretar o que está escrito ali naquela parede. Então, assim, nós temos que entender que o trabalhar de Deus, ele traz aí uma forma poderosa, porque
É a segunda vez que você tem dentro de uma história, de um livro, dentro de um reino, algo que muitas pessoas foram chamadas para poder resolver aquele problema e não conseguiram resolver. Somente aquele que é usado por Deus, porque Deus quis que fosse o responsável por traduzir aquilo. E aí, aqui a gente já passa para o subtópico 3, que é Daniel é chamado. Então, aconteceu tudo esse fato. E aí, o rei, ninguém conseguiu decifrar. Então, a rainha se lembrou de Daniel e falou sobre ele ao rei. Agora, Daniel já era um senhor de idade avançada, mas continuava temente e fiel ao Senhor. Daniel havia amadurecido na presença do Senhor e isso fez com que o seu testemunho fosse conhecido. Então, como que Alvin falou, isso já tinha acontecido anteriormente. Então, alguém lembrou de Daniel. E aí, você para pra pensar, por que será que lembrou dele? Sabe, Daniel, ele foi muito novo pra Babilônia. Nós acompanhamos a história dele até a chegada, o desenvolvimento dele lá. Aqui ele já era um homem mais velho. Ele já estava virando ancião. Então, mas tudo que aconteceu anos atrás permanecia da mesma forma, acredito eu. Pensa. Daniel, ele não mudou a forma dele, ele não se deixou levar pelo que aconteceu, porque ele foi reconhecido diante dos homens. Ele teve reconhecimento com Nabucodonosor, ele teve reconhecimento ali naquela época, e ele não se deixou levar por isso, ele continuou temendo ao Senhor, ele continuou fiel ao Senhor, e isso fez com que anos mais tarde ele fosse lembrado em uma situação semelhante. Então isso diz muito também sobre o caráter de Daniel. Então, ele teve um testemunho conhecido. E é importante que nós, como cristãos, tenhamos um testemunho conhecido. É claro que talvez a gente não vai fazer a mesma coisa que Daniel. Você não vai ser intérprete, você não vai revelar algo para as pessoas. Mas é importante que o seu testemunho como homem de Deus, como servo do Senhor, que serve ao Deus dos deuses, ao maior, ao Todo-Poderoso, ele seja conhecido, porque em dado momento isso pode ser lembrado. Aqui a gente vê que isso aconteceu. E aí aqui a gente já passa para o tópico 3, a sentença divina. Primeiro subtópico, então, a conduta de Daniel. Nós temos 4 destaques. Mesmo passando muitos anos, ao ser convocado, Daniel é chamado pelo nome hebreu. Isso nos mostra que Daniel não havia perdido sua identidade e nem para os outros. Daniel deixa claro ao rei que não precisaria dos presentes, pois a sua presença ali não estava para receber os benefícios. Daniel então interpreta e exorta o rei sem suavizar a sua mensagem. Daniel aqui, nós entendemos aqui dentro desse texto que Daniel então é chamado porque ele é lembrado ali pela mãe de Belsazar. Ela fala assim, tinha alguém lá que interpretou o sonho de Nabucodonosor, algo que é inviável de entender. Nunca tinha um precedente desse, de alguém interpretar um sonho que não havia nem a história do sonho. Lembrando que quando você vê lá Daniel falando do sonho, o rei ele só fala assim, tem um sonho aí, eu não lembro qual que era o sonho, vocês vão ter que me falar qual era o sonho e qual é a interpretação dele. Então Daniel ele já era muito conhecido dentro da Babilônia, ele já era um chefe de província, ele era alguém já muito famoso por essa história. Então ele é chamado, pela mãe de Belsazar. E aí então quando ele é chamado pelo nome hebreu. Depois de muitos anos, aqui o escritor da revista fala, depois de muitos anos aí, e ele é chamado pelo nome hebreu, mostrando que Daniel nunca perdeu a sua essência de hebreu. Isso você ainda vai ver mais pra frente, quando Daniel ainda é mais velho do que isso. E nós vamos falar isso futuramente, por isso que eu não quero adiantar. Mas Daniel, ele orava 3 vezes por dia, então ele ainda tinha suas tradições muito claras, assim como era o Daniel jovem, lá no banquete, lá que ele não escolheu ali, ele escolheu não se contaminar. Então ele continua ali nessa mesma essência, ainda com seu nome hebreu, e quando o rei chama ele pelo nome hebreu. E outro ponto aqui muito importante é a questão de Daniel negar receber qualquer tipo de beneficiação sobre isso. Então ele fala assim para o rei,
dos seus espólios, do seu presente, eu não quero, tá? Fica tranquilo porque eu não quero, porque assim, ele não queria a honra, né? Ele não queria ali, porque ele não queria ser visto, ele foi bem pago, né? Ele fez aquilo, mas foi bem pago. Porque você vai ver muito isso hoje em dia. As pessoas, elas escolhem ser pagas. Então, elas ao invés de escolher a graça, ao invés de escolher o galardão celestial, elas escolhem o galardão terreno. Então, eu tava vendo esses dias, né, e acho que todo mundo aqui já sabe, a não ser que você more numa caverna, mas teve aí uma polêmica que aconteceu de uma pastora que ela manda um áudio, que vazou um áudio dela reclamando que os membros da igreja não havia feito as honras devidas para o seu pastor. Eu tava numa caverna. Você estava numa caverna? Não sabia. Então ela chora e ela fala: vocês não nos honram, eu só pedi pra você, e eu nunca me senti tão envergonhada. E assim, você entende hoje que as pessoas elas não têm elas não visam mais ser honradas por Deus, elas visam ser honradas por homens. Então, hoje em dia, as pessoas, elas acham que... Elas pegam o texto da honra que Paulo fala, né? Dê honra quem tem honra, e acha que aquilo é para tudo, né? Pro tapete vermelho, pra desfilar. Isso, e não é isso, gente. Nós temos que entender que o evangelho é sofrimento. Sim. Paulo, ele fala que aquele que aquele que merece ser honrado é aquele que sofre pelo evangelho, é aquele que passa por muitas lutas. Aí as pessoas podem chegar em mim e falar assim: mas você não sabe o que eu passo. Não, eu sei que você não passa. Nós vivemos em um país livre. Mas eu sou muito perseguido. Não, irmão, chateado com você pela forma que você fala não é perseguição. Não. É simplesmente você não soube lidar com a pessoa e a pessoa ficou chateada porque houve um interveio ali entre duas pessoas. Mas as pessoas elas sofriam perseguições físicas, perseguições morais, perseguições muito graves. Sim. Então hoje em dia, onde nós vivemos, como nós vivemos hoje, não tem como nós dizermos que sofremos. Hoje em dia, não sei como que vai ser futuramente, mas hoje em dia não. Então assim, nós temos que entender que Daniel, ele evita, ele não quer a honra. E nós como cristãos, nós temos que entender também que nós não temos que ter honras. Nós não temos que receber, se a pessoa quer ajudar, por exemplo, eu tenho uma oferta aqui, tem gente que reclama dessa oferta que recebe. Mas você está sendo leviano, não é assim? É sim, e pode ter certeza, olha aí que você conhece pessoas assim, que reclamam disso e falam: mas eu não fui bem recebido, eu não fui bem recepcionado, eu não fui honrado suficientemente. Quem é nós para sermos honrados? Nós somos pecadores que merecemos o inferno, mas pela graça de Jesus Cristo nós somos salvos. Graças a Deus. Então hoje em dia nós temos que entender que Daniel que não é nada diferente de hoje. Esse texto tá aqui. Daniel, ele nega. Ele fala aqui, ó. Daniel, ele fala aqui, ó. No versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas para algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e direi o seu significado. Outra coisa, Daniel não se acovardou. Sim. Porque o Daniel iria passar uma passagem dura ali para o imperador daquela grande potência. E Daniel não se preocupou. Ele falou mesmo o que tinha que ser falado. E aí vem outro exemplo. Tem gente que não aguenta ouvir uma palavra de exortação. Na igreja as pessoas elas até têm medo de falar exortação. Não vou exortar não, vou falar aqui uma palavra de bênção, né? Porque a igreja gosta, né? A igreja vem junto, se você falar, né? Aí faz aviãozinho, e aí e pula na graça, e aí depois fala: nossa, que culto maravilhoso, eu senti a presença de Deus tão forte. Mas será que houve uma reflexão? Será que houve uma exortação para você entender que eu sou pecador e eu preciso mudar a minha vida?
Porque hoje em dia nós vemos pregadores com medo de falar isso. Por quê? Porque vai chatear. Vai falar, nossa, mas que palavra dura. Jesus era maravilhoso quando Jesus fazia milagre, quando Jesus curava, quando multiplicava o pão. Até que Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus começa a falar coisas que confrontam aquele povo, dura essa mensagem. As pessoas saem, elas vão e elas espalham. Jesus olha para Pedro e fala, e vocês? O que vocês vão fazer? Pedro olha e fala assim, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, assim, nem sempre é palavra de bênção. Às vezes nós precisamos de ter palavras duras e nós precisamos de pessoas que têm coragem de falar. Sim. Daniel não tinha medo, Daniel falava. Daniel, ele 2 vezes você vai ver isso. Daniel falando para Nabucodonosor, lá no sonho dele, e Daniel falando agora. Daniel, ele confrontava. Sim. E confesso que eu fiquei um pouco chocada, porque eu realmente não sabia dessa informação. E aí, quando a gente vê essas situações, a gente entende como a palavra do Senhor é atual. Porque Daniel lá, muito tempo atrás, ele estava negando isso. Porque a honra e glória tem que ser dada ao nome do Senhor. E hoje a gente vê a honra e glória as pessoas querendo para si mesmo. Então isso me deixa um pouco chocado, confesso. E aqui eu já passo para o subtópico 2, que é o significado da escrita. Então, Daniel ele vem falando, interpretando aquela escrita. Que mené significa contar ou contado, tekel significa pesado e peres ou parsim significa dividido. Então tem essa diferença porque tá escrito parsim na parede, é escrito parsim, mas para interpretar, então Daniel ele usa a palavra peres, que significa dividido. Então a mensagem deixa claro, o juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Então, ali significava que os dias estavam contados. A mão de Deus ia ser pesada neles e o reino seria dividido. Então, tudo aquilo que já havia sido revelado anos atrás iria e estava tomando forma para que acontecesse. É claro que isso aconteceu de uma forma bem rápida. Então, esse tópico ele é bem curto. Na verdade, essa lição é bem curta, por isso nós estamos já seguindo para o subtópico 3, que é o juízo concretizado. E aí temos aí 4 destaques. Naquela mesma noite o juízo divino se cumpriu. Babilônia foi tomada, o rei foi morto e aquilo que antes era uma festa se converteu em pranto. O prazer momentâneo deu lugar a sofrimento, Belsazar morreu sem se arrepender dos seus pecados. O hedonismo é uma armadilha que leva à destruição espiritual. Nós sabemos que naquele mesmo momento, então, aquele cerco que estava acontecendo ali naqueles muros, Deus ele dá uma estratégia para o general lá, que estava junto com Ciro, para que eles fizessem um buraco. Eles secaram o rio, então eles secaram o rio. Nessa que eles secaram o rio, então abriu-se um buraco debaixo da muralha, então eles conseguem passar ali por debaixo e cercar a cidade, tomar a cidade e sitiá-la. E toda essa estratégia estava acontecendo enquanto estava tendo uma festa lá dentro, uma festa de prazeres, uma festa carnal. Estava lá o povo persa, os medos e persas, pensando como que eles iriam passar. Então Deus dá a estratégia, eles passam por debaixo e aí então eles dominam a cidade de Babilônia. Belsazar é morto, e então a Babilônia cai. E aí nós entendemos lá no sonho de Daniel, quando o sonho do rei, o sonho do rei, que então viria, né? Você tinha a cabeça de ouro e o dorso de prata. Então é um reino menos prepotente, mas que consegue ali, que o reino de Nabucodonosor, né, que é a maior preocupação, será que meu reino será eterno? E ele já sabia que não seria, há pouco tempo depois ele seria dominado. E o que acontece? Então os medos e persas eles dominam muito mais pelo fato da prepotência daquele rei. Belsazar ele foi prepotente, ele desafiou Deus. No momento que ele utiliza as iguarias, aquelas taças de ouro, aqueles utensílios do templo, aquilo que foi usado aquilo que foi santificado
para o templo de Deus, que foi profanado naquela festa. Deus, então, ele toma uma providência e eles são derrotados naquele mesmo dia, foi instantaneamente. Sim. Então, não se há relato de um arrependimento após isso, né? Então, Belsazar, então, ele não se arrepende. E as consequências foram muito duras, foram muito difíceis. Se for pensar que Belsazar, ele tem uma sentença muito grande, muito pesada, de perder o seu império, de morrer, e você ver assim, ser levado à vergonha, porque você ser dominado por uma outra nação era um símbolo de vergonha. Sim. E aí foi tudo ali por causa de um orgulho, ou por causa de uma prepotência, uma prepotência muito grande. Nós entendemos aí que aqueles que desafiam Deus, aqueles que desafiaram Deus, eles tiveram problemas. Nós temos aí, e aqui eu tenho um livro que eu já até falei sobre ele, de um amigo do pastor Rigonato, que é o José Serafim de Oliveira, que ele fala sobre Daniel, e dentro desse livro ele dá alguns exemplos, né, de pessoas aí que foram orgulhosas e tiveram quedas. E aí você tem, por exemplo, você tem o Titanic, né, que é algo muito, muito famoso, muito clássico, porque dizem que aquele que construiu o Titanic falou que nem Deus afundaria esse navio. Você tem outros exemplos. Você tem o exemplo, claro que é muito duro, mas quando fala que os Beatles eram mais famosos que Jesus, e aí nós sabemos que os Beatles, depois disso, muito tempo depois, acabou, e realmente era uma banda muito famosa, mas não teve assim, não foi muito duradouro, né? Então, assim, nós entendemos que muitas pessoas desafiaram Deus, muitas pessoas elas acharam que Deus ele não ia fazer nada, que Deus ele e tem muitas pessoas que hoje elas têm esse senso de que o não acreditar em Deus, né? O ateísmo, aquele ateísmo que chega a beirar o absurdo, que assim, uma coisa é você não acreditar em Deus, outra coisa é você zombar de um Deus que você não acredita. Sim. O que seria isso, Kelvin? É assim, a pessoa ela é tão desacreditada no divino, ela é tão desacreditada no espiritual, que ela não vê problema em desmoralizar a fé do outro. E são essas as piores pessoas. Sim. Você vê, por exemplo, já foi uma péssima organização de uma Olimpíada que todo mundo reclamou. E eu vou levar no ponto da péssima organização, que teve muitas coisas. Mas fazer aquilo na abertura das Olimpíadas foi sim algo muito triste. Mesmo eles falando que não era a Última Ceia de Leonardo da Vinci, não, era um outro quadro que ninguém conhece. Ninguém sabe que quadro é esse. É lógico que foi o quadro mais famoso do mundo. Eles não vão fazer uma paródia de um quadro que ninguém conhece. Eles vão fazer uma paródia de algo. E assim, o próprio comitê falou depois e pediu perdão. Ou seja, pediu perdão porque foi feito exatamente aquilo que eles queriam. E por que eles fazem isso? Porque eles já não estão mais ligando. Sim. Eles não ligam para a fé alheia, para o Deus que nós acreditamos. Para algo que tem mais de... que é milenar. É uma cultura milenar o cristianismo. Deus, ele é conhecido desde a fundação do mundo. O Deus de Israel, o nosso Deus que nós servimos, ele foi aquele que criou o mundo. E nós cremos nisso. E você achar que você é superior a isso... É claro, né? Porque nós somos muito prepotentes. O ser humano, ele é prepotente. O ser humano, ele acha que ele é o centro do universo. Você não é nenhuma poeira. Você vai olhar o planeta Terra comparado com o universo, é uma poeira, ele some. O planeta Terra. Agora, eu achar que eu sou o centro do universo, o centro de tudo, não.
A prepotência, ela traz a queda. E Belsazar, ele sofreu duras e amargas retorno por causa disso, porque ele foi prepotente. Já vamos para a conclusão, Rebeca? Sim. A conclusão é o seguinte. Em resumo, a história de Belsazar em Daniel 5 serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual podem levar a consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais deste mundo, mas em Deus. Em Cristo temos vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Então aqui nós podemos ver novamente como o ego, a prepotência, ela leva o ser humano à ruína. Então que nós possamos aprender com esses exemplos e saber também mais a palavra do Senhor. Nós temos visto como tem se cumprido. Então toda essa questão ideológica que tem sido colocada no mundo, isso é algo bem mais escrachado. Então, como que Kelvin falou, algo que aconteceu numa Olimpíada, algo nível mundial. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais, às coisas que têm acontecido, e precisamos estar mais alicerçados na palavra do Senhor, alicerçando o nosso relacionamento com o Senhor, para que nós estejamos preparados. Como Kelvin falou, durante a lição, nós não sofremos perseguições, nós estamos numa vida muito boa, nós não temos do que reclamar, mas um dia isso pode mudar, essa chave pode virar e as coisas podem mudar. Então que nós possamos aprender e aproveitar os momentos que nós temos agora, para que quando chegar um momento de dificuldade a gente tenha base, a gente tenha fundamento. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, aos conteúdos que são postados aqui. Kelvin, suas considerações finais? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Como a Rebeca falou, não esqueçam de seguir lá o CCC. Curtem, comente, compartilhe. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. E deixa o like. Muito obrigado, pessoal, e tchau, tchau.